A topologia em estrela, ela é uma topologia que a gente utilizada também dentro do conceito de redes, e ela é bem característica e é bem fácil de ser identificada. Então, nós temos aqui computadores, que eles estão todos dentro da rede, e eles são unidos pela essa rede através de um switch ou de um hub, que esse switch ou hub faz uma conexão a esses computadores, e aqui a gente consegue já ver claramente que quanto mais a gente colocar, quanto mais computadores a gente colocar, mais estrela a gente fica. Então, essa estrela ela tem um centro e tem as pontas. Então, essa característica de estrela, essa denominação, deu por conta da visibilidade que dá quando você desenha essa topologia. Tem algumas características também, essa topologia em estrela. Digamos que um desses cabos se rompa, apenas esse computador não vai ter comunicação com outros computadores da rede. Isso faz com que a confiabilidade da rede aumente, porque você tem essa opção, né? Você consegue fazer com que as outras máquinas se comuniquem ainda entre si, mesmo que uma delas falhou. Um grande problema é se a gente tiver uma máquina sendo um servidor. Se essa máquina for um servidor e ela estiver conectada dentro dessa rede através de uma topologia de estrela, e essa ligação ela cai, nenhuma máquina vai conseguir acessar o recurso que estava dentro dessa máquina. Então, a gente sabe que dentro de uma rede há recursos que são compartilhados e são compartilhados muitas das vezes por um servidor, digamos um servidor de arquivos, um servidor web, e esse serviço ele não vai mais ficar disponível dentro dessa máquina porque a comunicação, a rede foi quebrada. Uma característica, esse switch que é utilizado, então a gente tem duas opções aqui para trabalhar, né? Então a gente tem um switch e a gente tem um hub, que são bem diferentes um do outro. Os dois podem atuar como essa máquina central, como esse aparelho central, mas eles são bem diferentes na funcionalidade que eles desempenham. Primeiro de todos, o switch, o bacana dele, o bom do switch é que ele sabe todas as máquinas que estão conectadas a ele. Ele sabe qual que é o IP da máquina e se um pacote vier, por exemplo, aqui da máquina A para a máquina B, ele vai encaminhar o pacote apenas para a máquina B e não vai distribuir para todo mundo, como é o caso do hub. O hub ele não tem ideia de quais são os computadores e se existe um computador conectado naquela porta dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para todas as máquinas um mesmo pacote. Então, se o A manda um pacote para o B com a configuração de hub, esse pacote é entregue para todas as máquinas que estiverem conectadas a esse hub, porque ele não tem ideia de qual máquina que está conectada em cada porta. Se fosse um switch, ele faria a seleção, ele já sabe qual que é o IP daquela máquina, e ele vai encaminhar apenas para o B, evitando mais pacotes dentro da rede, evitando um excesso de pacotes que é desnecessário. Se a gente for parar para pensar ao pé da letra, se nós tivermos um hub dentro dessa configuração, na verdade a gente tem uma topologia em barramento, porque a topologia em barramento, se você lembra, ela tem servidores conectados por um barramento e o pacote é transmitido pelo barramento para todas as máquinas. Essa é uma outra característica que tem a topologia em barramento. Então, se essa máquina aqui, a D, ela vai encaminhar um pacote para o A, esse pacote ele é retransmitido em todas essas topologias, em todas essas máquinas. Então, literalmente, se a gente for ao pé da letra, uma topologia em estrela só existe se for um switch. Mas, para caso de estudo, para a gente entender como funciona, a gente pode colocar um switch ou um hub, porque aparentemente ela vai funcionar ela vai funcionar como uma estrela, porque tem computadores conectados a um lugar único e forma esse desenho de estrela. Então, aqui que está a topologia de estrela dentro do conceito de redes.